Guia Panorâmico Bíblico do Antigo Testamento. O livro de Josué. Uma reflexão espiritual. Vídeo 2. Entrada à Terra Prometida, do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 5, versículo 15. Depois da travessia do rio, todo o povo acampa em Gilgal, que ficava entre o Jordão e Jericó, local no qual Josué tornará em uma espécie de quartel-general, um acampamento base e um ponto de retorno do povo após suas guerras e suas conquistas. É aqui que os israelitas são circuncidados, celebram a primeira Páscoa dentro da Terra Prometida. O opróbrio do Egito por Deus lhes é retirado e aqui também o povo passa a alimentar-se dos produtos da terra, pois o maná cessou, cessa a partir de então. Já dentro da Terra Prometida, deparam-se com um outro obstáculo. Este dará início aos combates de Israel em Canaã. A cidade fortificada parece intransponível. Deus envia o príncipe dos seus exércitos celestiais e ei-lo que se apresenta a Josué com uma espada nua em suas mãos, dando a entender a Josué que seria Jeová que pelejaria por Israel. O próprio Jeová dá instruções pormenorizadas a Josué daquilo que deveria ser feito para conquistar a cidade. As instruções e os planos oferecidos por Jeová a Josué são extraordinárias e de uma natureza sobre-humana. A conquista da Terra Prometida, que vai do capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 12, versículo 24. Josué obedece à risca as instruções do Senhor e a fortaleza inimiga milagrosamente vem abaixo e a cidade é conquistada e queimada a fogo, conforme as ordens explícitas de Deus. Só Raabe e os que se encontravam no interior de sua casa são poupados da destruição total da cidade. Posteriormente, Raabe se casa com um dos príncipes de Judá. Seu nome foi Salmão. Dessa união procede Boaz, um homem piedoso, notadamente um tipo de Cristo, linhagem da qual o próprio Senhor Jesus procederá. Israel prepara-se para a próxima batalha. A próxima cidade a ser conquistada é Ai, uma cidade pequena, aparentemente fácil de se ser vencida. Autoconfiantes, avançam contra a pequena cidade, contra a pequena Ai. Josué, capítulo 7, versículo 3 a 5, diz o seguinte: E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir aí. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água, diz o texto. Para esta campanha, é importante notarmos isto: o povo de Israel, e também Josué, não consultaram ao Senhor. A mancha de desobediência oculta entre o povo. Por conta disso, Israel é vergonhosamente derrotado. A ordem de Jeová foi bastante clara. Tudo em Jericó deveria ser destruído. Mas um dentre o povo, da tribo de Judá, Acã, cobiçou e tomou para si das coisas condenadas pelo Senhor, atraindo sobre Israel a ira de Deus. Pois Acã
tomara das coisas condenadas e ocultou-as em sua tenda. Essa atitude de Acã levou Israel a uma vergonhosa derrota e trouxe grande conturbação a todo o povo. Assim, após a desobediência ser devidamente manifestada e condenada e a impureza removida, o Senhor volta a favorecer Israel. E ele mesmo dá a Josué as instruções para a derrota e conquista de Ai. A cidade é capturada e tudo nela é destruído. Não pode haver nenhuma tolerância com quaisquer inimigos. No Monte Ebal, em obediência à ordem do Senhor, por intermédio de Moisés, Josué edifica um altar de pedras toscas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tivesse sido manejado. E sobre este altar oferecem holocaustos ao Senhor e ofertas pacíficas, renovando assim a aliança com o Senhor. Em seguida, faz uma cópia da lei sobre pedras e a lê perante todo o povo que se encontravam de um e de outro lado da arca da aliança. Uma parte encontrava-se defronte ao monte Ebal e a outra parte defronte ao monte Gerizim, conforme nos esclarece o texto inspirado. Diversos outros pequenos reinos de Canaã, aterrados com o sucesso das invasões de Israel, unem-se e conspiram para resistirem e impedirem o avanço de Israel. Os gibeonitas, prevendo a malfadada incursão destes reinos contra Israel, e tendo como uma derrota certa de todos eles, age ardilosamente para com Israel e por um estratagema enganoso, Israel faz aliança com os gibeonitas. Estes, por sua vez, acabam livrando-se da destruição certa. Quando vem à tona o ardil gibeonita, Israel respeita o pacto feito, mas torna os gibeonitas em seus escravos. Um cumprimento daquilo que tinha sido dito em Gênesis acerca da família de Cã. Noé lança uma maldição sobre Cã que tinha exatamente esse teor. Seus descendentes se tornariam escravos dos seus irmãos. Temeu Adonisedeque, rei de Jerusalém, não somente pelas conquistas de Israel, mas também porque os moradores de Gibeão haviam feito uma aliança de paz com Israel e se encontravam entre eles. Josué 10, versículo 2 e 4, nos dão uma ideia bastante clara acerca deste temor de Adonisedeque. O texto diz o seguinte: temeu muito Adonisedeque, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Zarmute, e a Safia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Isso fez Adonisedeque com o fim de punir e servir de exemplo aos demais habitantes de Canaã, e para que não houvesse mais deserções para o lado do inimigo. Adonisedeque reúne consigo mais 4 reis e partem para a guerra contra os gibeonitas. Josué vem ao socorro dos habitantes de Gibeão, honrando assim o seu pacto com eles, pois estes solicitavam sua rápida assistência contra estes 5 reis reunidos. Em Josué, capítulo 10, versículos 7 a 10, traz-nos bem o cenário desses acontecimentos. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas,
porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azecá e Maquedá. Foi aí então que o Senhor se utilizou de poderosos sinais e prodígios sobre-humanos e devastou as fileiras inimigas. Josué 10:11 diz o seguinte: sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azecá, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Daí, ato contínuo, outro grande milagre tem lugar. Aquele que é todo-poderoso, que tem poder para controlar as forças do universo, como bem lhe apraz, pois foi ele que tudo criou, ordenou que o sol não se apressasse em pôr. E por um dia inteiro no céu o sol se deteve, atendendo assim o pedido de Josué, seu servo, que precisava de mais tempo para desbaratar e destruir todos os seus inimigos. Em Josué 10, capítulo 10, versículo 13 a 14, consta o seguinte: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isto? Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se, quase que pelo um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Depois de vencer os 5 reis e os eliminar, Josué avança com todo o exército de Israel e destrói diversas cidades: Maquedá, Libná, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. As notícias das invasões e destruições alcançam o norte de Canaã, e alarmado, o rei de Azor, chamado Jabim, convoca a reunião de forças conjuntas em uma ação desesperada contra os avanços de Israel. Atendendo à convocação de Jabim, muitos povos habitantes de Canaã, vindos de ambos os lados do Jordão, do Oriente e do Ocidente, se reúnem com o fim de pelejar contra Israel. Acamparam junto às águas de Merom, ao pé do monte Hermon. Grande multidão, como grãos de areia das praias do mar. Em Josué, capítulo 11, versículo de 6 a 8, temos a descrição deste cenário. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, isso decepará, amputará, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, ao oriente. Feriram-nos sem deixar sequer um. O resultado de tudo isso é a mais esmagadora derrota de todos aqueles inimigos que se levantaram para resistir a Israel. Porque o Senhor é quem pelejava por Israel. 31 reis foram derrotados naquele dia. Josué conquista e amplia grandemente seu domínio territorial em Canaã. No próximo vídeo, prosseguiremos nossas reflexões no livro de Josué,
Continue conosco, não deixe de assistir.